galera palmeirense. Vamos lá para mais um vídeo. Olha, quem tá impressionado também com o Palmeiras é o Paulo Nunes. Aliás, o Paulo Nunes está explicando aí para os antes da imprensa um pouquinho sobre como o Verdão está jogando. E a gente vai ver isso, exatamente isso agora. Paulo Nunes vai enfatizar aí sobre a parte mental do Palmeiras implementado nesse time pelo Abel Ferreira. Vai rasgar elogios aí ao treinador português, comandante do Verdão. Vamos ver então aí o que a galera falou e a aula de Paulo Nunes para os antes da imprensa. Já bota aqui o Palmeiras no programa. O Palmeiras, ele vai me surpreendendo positivamente, e quando joga mal, até negativamente, ele me chama atenção, porque é um time que não desiste, né? Um time que não abdica do jogo nunca, perdendo, ganhando, saindo atrás, saindo na frente. É um time que busca a vitória como um louco, coisa que não está acontecendo com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, eu estou falando muito isso em teoria já, e já estou até me criticando também. Eu acho que o Flamengo, na plasticidade, no brilhantismo, é um time melhor. Só que esse time melhor já ficou lá em março, abril. O Flamengo está tendo muitas dificuldades. Nos jogos que eu trabalhei, vejo um Flamengo até mais organizado sem a bola do que com a bola. Eu falei isso ontem na transmissão. O Flamengo, até com os 30 minutos do primeiro tempo, sem a bola, é um time muito organizado. É um time que marca pressão, um time que sufoca quando tem perna para isso. Mas com a bola... Aí você vai falar assim, o Flamengo tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o melhor ataque. Só que o Flamengo fez 10 gols em 2 jogos. Ele sobrou 7 gols em outros 7 jogos. Então, mostra a dificuldade que o Flamengo tem. Ele tem volume, ele joga dentro do campo adversário, mas ele, quando cria pouco e não mata. Então, assim, é um time para o Felipe pensar sobre isso, porque está com dificuldade. Terminada a 9ª rodada do campeonato, o Palmeiras, pela primeira vez, é um time nessa edição de Brasileiro que abre uma vantagem que é mais de uma rodada para o segundo colocado, né? E ele pode chegar a 7 pontos para o Flamengo na próxima rodada. Ele foi o único time do G4 que venceu. Bateu o Bragantino, confronto direto. Aliás, é o único time, o Palmeiras, que ganhou todos os jogos fora de casa. Para mim, a diferença, o que explica a liderança do Palmeiras, entre outras razões, é essa. Ganhou todos os jogos fora de casa que fez. E o campeonato do Palmeiras é o seguinte. Você vai ouvir esse clichê de que todo time vai oscilar no campeonato. É um fato. Mas só um time, até aqui em 9 rodadas, esteve sempre ou na liderança ou a uma rodada dele, e é o Palmeiras. Na primeira rodada, a gente preparou inclusive um material sobre o campeonato do Palmeiras. Na primeira rodada, ele empatou com o Botafogo e ele ficou a 2 pontos dos times que venceram. Na segunda rodada, ele já se iguala a 7 times com 4 pontos. Ganhou do Sport fora de casa, jogando mal, erros de arbitragem. Na terceira rodada, ele já joga super bem. Ele derrota o Corinthians 2-0, uma exibição de alto nível, e vira líder ao lado do Flamengo. O Flamengo tinha um gol pró a mais e o Flamengo era o líder. Na quarta rodada, o que acontece? O Palmeiras vai ganhar de novo fora de casa. Vai derrotar o Internacional. E a situação se mantinha ali, com o Flamengo líder por gols pró e o Palmeiras a pontuação do líder. Na quinta rodada, o Palmeiras vai ganhar de novo fora de casa. Ele vai bater o Fortaleza fora de casa. O Flamengo empatava com o Vasco no Maracanã. E aí o Palmeiras era líder isolado pela primeira vez, com 2 pontos de vantagem para o Flamengo. Na sexta rodada, o Palmeiras perde em casa, do Bahia. O Fla ganha do Corinthians e o Fla pega a ponta. 14 pontos Flamengo, 13 pontos Palmeiras. Na sétima rodada, o Palmeiras ganha de novo fora de casa. Repare quantas vezes eu estou falando fora de casa o Palmeiras ganha, porque ele ganhou todos os jogos que fez fora de casa. Ele vai ganhar do Vasco, em Brasília, 1-0. O Fla perdeu do Cruzeiro. E aí, o Palmeiras empata com o Bragantino em pontuação, mas ele, pelos critérios de desempate, era líder na sétima. Na oitava, o Palmeiras vai ganhar do São Paulo. O Bragantino vai empatar fora de casa com o Grêmio. E o Palmeiras vai assumir a liderança. E agora, de novo, o Palmeiras ganha fora de casa.
do Bragantino, confronto direto. O Flamengo empata com o Botafogo como mandante. O Cruzeiro empata e o Palmeiras abre uma vantagem, né, de 4 pontos. Então, assim, é uma consistência assustadora para os outros. Tudo bom, Pedro? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Paulinho, PC, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Tem 2 destaques iniciais, né? O primeiro vai para esse Palmeiras, de fato, para quem, se alguém duvidava lá no início do ano, né, depois de Campeonato Paulista, onde o Palmeiras até em determinado momento ficou muito próximo de não conseguir nem se classificar para as quartas de final, e eu falava lá naquela época que achava que era muito exagerado toda aquela crítica em torno do time do Abel. Acho que aquela galera lá hoje olha para esse time do Palmeiras e não tem como duvidar de que o Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro até o final. Se vai ser campeão, se não vai conseguir, é uma outra história, mas que vai ser competitivo até o final, como a gente vem acompanhando nos últimos anos, isso eu não tenho dúvida. E o que eu acho mais interessante desse Palmeiras é a gente ver... Ontem era o duelo do primeiro contra o terceiro colocado. Então, assim, era um jogo muito difícil para o Palmeiras jogando fora de casa. E a divisão de protagonistas do Palmeiras nesse início de campeonato. Você falou da oscilação. Os resultados do Palmeiras vêm acontecendo. Mas se a gente for ver em termos de desempenho, tem jogos que o Palmeiras realmente não consegue jogar bem. Sim. A estreia contra o Botafogo, o Palmeiras não jogou bem. O jogo contra o Sport também não foi bem. E tem outros jogos onde o Palmeiras consegue ir bem. A questão é que, mesmo no início de competição, onde o Palmeiras oscila em questão de desempenho, os pontos estão vindo. Então, esse é o mundo ideal. O Palmeiras, no jogo que você olha e acha que o Palmeiras vai perder, como foi contra o Botafogo, o Palmeiras arranca o empate. No jogo onde você acha que o Palmeiras vai empatar, ontem, contra o terceiro colocado saindo atrás, jogando fora de casa, o Palmeiras vai lá e consegue a virada. E a divisão de protagonismos dentro do elenco. Ontem, um dos principais, se não o melhor jogador do Palmeiras, foi o Maurício, que entrou no segundo tempo. E aí você vai olhar, Felipe Anderson e Veiga, titulares absolutos até pouquíssimo tempo atrás, sequer entraram em campo, estavam no banco. O Vitor Roque decidiu o clássico outro dia, não estava à disposição. O Estevão... Paulinho também não. O Estevão, que é a grande estrela desse time do Palmeiras, ontem não teve uma atuação assim assombrosa como a gente está acostumado a ver. Mas mesmo assim, o Palmeiras, girando o elenco, consegue somar pontos. E o outro destaque é com relação aos clássicos. Assim, a gente já até iniciou aqui antes do intervalo. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa rodada, que eu tinha uma expectativa muito grande de vários clássicos pela rodada. Não gostei do Flamengo e Botafogo. Cruzeiro e Atlético. O Atlético não foi jogar. O Cruzeiro foi a principal equipe em campo, deveria ter saído vencedora, mas eu acho que a atuação do Atlético acabou puxando o nível do clássico para baixo. Corinthians e Santos também, achei que faltou bola. Acho que o único clássico que salvou, e para mim foi o melhor dos clássicos dessa rodada, acabou sendo o Bavi, que entregou de tudo um pouco. Eu gostei do Botafogo no jogo e gostei do segundo tempo do Corinthians, vamos debater daqui a pouco. Só para mostrar para vocês O Palmeiras não é um time encantador, né? A gente raramente fala, nossa, que jogo lindo, que golaços, mas ele é um time de uma eficiência absurda, de uma força mental difícil de separar, e aqui está o desempenho do Palmeiras como visitante nesse campeonato. Eu acho impressionante, ganhou todos os jogos. Todos. Se tem times como Corinthians e Vasco que mal conseguem pontuar quando atuam fora de seus estádios, o Palmeiras está passando o carro quando sai do Allianz Parque ou de Barueri. Então derrotou o Sport, derrotou o Internacional no Beira-Rio, derrotou o Fortaleza no Castelão, derrotou o Vasco no Mané Garrincha, porque o Vasco vendeu o mando para Brasília, e agora derrota o Bragantino. Só jogo difícil. E aliado a isso, já tem a primeira campanha, a melhor campanha da Libertadores, invicto na competição também. Disparado, assim, né? Diferentemente do São Paulo, que vai muito bem na Libertadores, mas no Brasileiro está lá embaixo, o Palmeiras consegue ganhou se aliar. Todos os jogos como visitante na Libertadores desse ano sem tomar gol. Então, assim, é difícil para isso, cara. É difícil. Pode não ser, nossa, que lindo que é ver um jogo do Palmeiras. Pode não ser para quem não é torcedor. Mas é muito difícil competir com isso. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve, André, Paulo, Pedro, quem nos acompanha. Eu definiria tudo isso com uma palavra, maturidade. Se a gente contextualizar, ano passado a temporada do Palmeiras teve uma eliminação em Copa do Brasil em casa para o... Mas desculpa, quem não tomou gol fora de casa foi o São Paulo. O Palmeiras levou gol fora de casa. Tá. Uma eliminação ano passado na Copa do Brasil para o Flamengo no Allianz Parque. Uma eliminação na Libertadores para o Botafogo no Allianz Parque. E o vice-campeonato brasileiro para o Botafogo. Na última rodada, perdendo para o Fluminense, que brigava para não cair. Vem a temporada de 2025 e as primeiras movimentações, que é aquela sequência
de frustrações provocou no Palmeiras foi a maneira como o Palmeiras foi ao mercado. Diferentemente de outras situações, o Palmeiras foi uma equipe que se movimentou de maneira mais agressiva no mercado, não é? Teve Paulinho, Vitor Roque, para citar dois, entre outros. Facundo, entre outros que vieram, mas citando esses dois. Mas começa a temporada perdendo o Campeonato Paulista para o arquirrival. Aí, por que eu usei a palavra maturidade? É porque nada disso faz o Palmeiras descarrilhar. Nada disso coloca a etiqueta com a palavra aloprar, com o verbo aloprar, no Palmeiras. A primeira impressão que eu tenho nesse começo de Campeonato Brasileiro é que a diferença entre jogadores e titulares e reservas do Palmeiras diminuiu. Consequentemente, isso permite ao Abel não ter que mudar tanto assim as suas ideias. Porque quando o Pedro falou aqui, não teve o Felipe Anderson, mas está tendo um Maurício, que veio inclusive na temporada passada, mas não é um jogador que quando contratado alguém disse, olha, o Palmeiras acaba de contratar o Maurício. Mas o Palmeiras gastou. Não, gastou e foi desenvolvendo. A maturidade de olhar para um Giai, que temporada passada foi um jogador muito de altos e baixos, mas leva... O que o Palmeiras leva em consideração? Que muitas vezes quem dá opinião não leva e às vezes quem está no clube também não leva. Você tirou o cara de um lugar onde ele conhecia todo mundo, sabia o caminho da padaria, o caminho do treino, leva para uma cidade como São Paulo, que é tão fascinante quanto intimidadora. São Paulo aqui, Paulo já morou em São Paulo, você é de São Paulo, eu morei em São Paulo, Pedro conhece São Paulo. São Paulo é uma cidade fascinante, mas ela te intimida, entende? Ela não é uma cidade assim. E aí você cai ali, saiu de um lugar com realidades distintas, vai trabalhando o Giai. Quantas vezes o Abel, ano passado, não respondeu perguntas sobre o Giai? Valeu a pena ter contratado? Pô, mas desse lateral nada acontece, afinal de contas. Vai trazendo, vai trabalhando. Aí começa o Campeonato Brasileiro. Você vê, o Palmeiras tem um empate e uma derrota. No empate com o Botafogo foi dominante. O Botafogo poderia ter vencido o jogo, mas no finzinho do jogo, quase que o Flaco Lopes faz 1-0 para o Palmeiras. Verdade. Na derrota para o Bahia, o Palmeiras jogou bem. Aqui o Bahia também jogou muito bem. E fez gol no finalzinho também. E o gol foi no final. Isso tudo pode ser resumido a uma palavra: maturidade, gente. O Palmeiras foi empilhando frustrações, decepções no ano passado. Começou esse ano se decepcionando com a perda do título estadual paulista para o Corinthians. Mas o Palmeiras não alopra. É com sobras do melhor projeto esportivo hoje do Brasil. Exatamente. Com sobras, né? E o seu arquirrival, quem é que compete com o Palmeiras no cenário nacional? Não esse ano, mas já de algum tempo. É o Flamengo. É uma situação completamente diferente. Pega tudo. Você acha que o Flamengo alopra? Ele hoje não alopra como aloprou em outras épocas, mas ele fica convulsionado. Pega tudo. Aloprar, o Flamengo já deixou de aloprar há muito tempo. Houve uma época que ele aloprava com maneira muito fácil, época essa que o Paulo conheceu muito bem. Ele hoje não alopra, mas pega tudo que o Palmeiras viveu ano passado e imagina o seguinte: imagina o Flamengo sendo eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil no Maracanã, sendo eliminado pelo Botafogo na Libertadores no Maracanã, sendo vice-campeão brasileiro para o Botafogo e começando a temporada de 2025 perdendo o campeonato estadual para o Vasco. O Flamengo vai ficar convulsionado. Eu acho que o Palmeiras tem mais paciência e é premiado por isso. Num futebol cuja cultura, o tom é a impaciência, ele queima menos. O Palmeiras destoa por ter Exato. paciência. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que o Palmeiras faz o básico nesse sentido. Os outros é que não fazem o básico. Eu queria colocar de novo ali... O básico que você fala em relação a jogo? De ter paciência, cara. De saber que um estadual que não foi bom, apesar de ter chegado na final... É uma pré-temporada, você tem que dar tempo, porque as coisas têm tudo para se encaixar e outros clubes não têm essa paciência. Então, eu assim, acho que tá muito eu na não vou figura fazer um elogio, não demitiu o Abel, porque seria uma loucura demitir o Abel depois do ano passado. Mas foi falado sobre isso. Então, apenas o Palmeiras não alopra. De fora, sempre de fora. O meu elogio é assim, o Palmeiras não alopra. Eu queria colocar de novo os jogos como visitante, o Gilmar Ferreira, nosso colega, mandou alguns dados interessantes sobre isso. Bota de novo ali o Palmeiras como visitante. Foram 90 jogos nesse campeonato, só 12 vitórias de visitantes, tá? O Palmeiras sozinho, das 12 vitórias de visitante, o Palmeiras sozinho tem 5. Quase a metade. Em 3 rodadas das 9, só teve uma vitória de visitante. Foi na rodada
Aliás, em mais, tá? Na rodada 3, o Flamengo teve uma única vitória. Mas, na quinta rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras. Na sétima rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras contra o Vasco. E nessa nona rodada, a única vitória de visitante é a do Palmeiras. Então, num campeonato em que é raro, repito, de 90 jogos, só 12 vitórias de visitantes, o Palmeiras tem 5. E eu entendo que isso tem feito toda a diferença, a começar pela distância que o time abriu ontem. Vamos aos melhores momentos da vitória de ontem como visitante. A virada para cima do Bragantino, Pedro, que jogava bem. O primeiro tempo, por exemplo, achei que o Bragantino foi senhor do jogo. Eu, pelo menos, vi um Bragantino superior em boa parte da partida. Mas o Palmeiras não se desequilibra com isso, ele não sai do jogo, mesmo quando o adversário está melhor. Tanto é que as alterações por exemplo, a entrada do Maurício, que eu citei agora há pouco, que acho que muda muito do que é o desempenho do Palmeiras na partida, acontece no intervalo. Aí a gente vê saindo na frente o Bragantino na finalização do Gabriel, de fora da área. Gabriel que não é muito de fazer gol, né? Não é muito de finalizar, ex-Palmeiras, pegando ali, acertando o pé da trave, chance nenhuma para o Everton. Mas realmente, um primeiro tempo, a jogada do Vitinho, jogador do Bragantino também, o início da jogada, muito bem lá pelo lado esquerdo. Mas foi um primeiro tempo, onde realmente o Palmeiras produzia pouco, né? A gente vai ver nos melhores momentos que não tinha um volume ofensivo muito grande o Palmeiras. E no segundo tempo, a partir das alterações, aí a gente vai ver. O Palmeiras que vai chegar mais, que vai incomodar mais. Essa é uma situação na jogada que é aquilo. Nesse tipo de jogo, você pega um adversário contra o Palmeiras, se você não gerar a faca, amigo, você vai dar oportunidade para o Palmeiras. Teve o Bragantino essa outra chance em contra-ataques e aí no segundo tempo a gente vai ver. O Palmeiras começa a se lançar um pouco mais aí já no segundo tempo e começa a criar as oportunidades. Mas acho que no início do campeonato, o jogo, por exemplo, contra o Botafogo, a gente viu um Palmeiras que apresentava uma fragilidade defensiva e que quando tinha as oportunidades não conseguia era impreciso, né? Terminar em gol as oportunidades. Algo que a gente sempre falou exatamente o contrário com relação a esse Palmeiras, que sempre foi um time que se defendia muito bem e quando tinha, às vezes, tinha duas chances no jogo. Ele matava as 2 oportunidades. No jogo de ontem, embora não tenha sido uma grande apresentação do Palmeiras, mas nas oportunidades que o Palmeiras teve, o Palmeiras conseguiu concluir, né? Primeiro no gol de cabeça do Murilo e depois na bola que sobra pro Maurício dentro da área. Impressiona a calma do time. Pois é, o Palmeiras parece sempre saber o que está fazendo. Eu ia te falar sobre isso. Você falou sobre a beleza do jogo, né? E isso é uma coisa muito subjetiva. Eu gosto muito dessa maneira que o Palmeiras joga. Sempre gostei de um time que é eficiente, um time que, quando ataca, ele tenta buscar as melhores opções, acertar essas opções, né? E tem uma coisa que para mim é primordial nesse time do Abel. Eu já falei isso aqui várias vezes. A parte mental do jogador. Né? Fundamental. Como ele trabalha isso. Perfeito. E isso é importante demais. A gente esquece muito, a gente fala muito de parte técnica, de parte tática, mas é um time que não desiste, mesmo quando as coisas não estão encaminhadas no bom sentido. O Palmeiras, né, os jogadores não desistem. Aí também tem uma coisa que, para mim, para essa temporada é diferente. É diferente do Flamengo, que a gente sempre falou que o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Hoje, a distância dos jogadores que estão no banco, né, teoricamente, do Palmeiras, para os que entram e saem, para mim, ela é quase nenhuma. Mas você acha que o Flamengo tem elenco superior ao do Palmeiras? Não, hoje, vou te dar um exemplo, eu trabalhei no jogo do Flamengo ontem. Eu acho que quando o Felipe Luiz olhou para o banco, ele viu que as sem mudanças... Pulgar, Arrascaeta, as mudanças, exatamente. As mudanças não iam surtir tanto efeito. Primeiro, porque eram muito jovens. E segundo, para os jogadores que estavam no banco, sem dizer se é bom ou ruim, era Juninho, Michael e Matheus Gonçalves, que foram os jogadores que entraram. Então, assim, a diferença para esses caras que estavam jogando e para os que entraram não era tão... Não era próximo. O Palmeiras encurtou essa diferença. Para mim, aí encurtou. Você percebe isso de modo prático. No início... Eu acho que o Flamengo tem melhores opções na defesa, numericamente falando. O Flamengo tem na direita Wesley, Varela, 3 zagueiros de seleção. Na esquerda ele tem 3 laterais esquerdos de seleções quando vinha voltar. Na defesa eu acho que o Flamengo está superior como elenco. Muito ou pouco? Muito superior ou você acha que... Superior. Acho que na defesa eu acho que entre titulares ninguém pega o que o Flamengo tem hoje na defesa. Do meio para frente,
Eu acho que o Palmeiras pode não ter jogadores do brilho do Brilhante, Arrascaeta. um ou outro, né? Ainda o Vitor Roque não tem o brilho do Pedro, do Gerson. O Pedro também não vem tendo Claro, esse brilho. quando o Pedro do passado. quando o Pedro que está jogar o que ele retornando sabe. agora, né? Mas são 3 jogadores muito especiais e outros bons jogadores. O Palmeiras tem uma tropa, cara. É um exército. Mas acho que todo mundo à disposição, acho que o Flamengo ainda é melhor. Como elenco. Assim, como o PC disse, o Palmeiras, a disparidade mas o Palmeiras diminuiu. numericamente é uma tropa, assim, A disparidade diminuiu, mas a gente pensar, por exemplo, que o Everton Cebolinha até outro dia era reserva do Flamengo. E o melhor elenco, ele é sempre na prática e não na teoria. E hoje na no prática, papel, isso é uma outra história. Na prática, o elenco do Palmeiras está com mais saúde, cara. Tá com mais. O Flamengo está cansado. Você precisa, e o elenco do Palmeiras está com mais vigor, está com mais saúde hoje. Olhando todo, há vários aspectos, a começar por esse, que seguidas frustrações, decepções, não fazem o clube descarrilhar. Tem um movimento externo, e aí esse movimento externo é barulhento, o Abel não serve, por que contratou esse jogador? Tudo isso fica do lado de fora, nada disso passa do portão para dentro. A outra questão, que o Paulo tem toda a razão, muitas vezes é minimizada, mas ela tem que ser observada e exaltada. A questão mental. O Palmeiras está jogando mal, ele está jogando mal, mas ninguém ali começa a se descaracterizar no jogo porque as coisas não estão dando certo. Não se perde. Ao invés de querer mudar tudo porque algo durante o jogo não está dando certo, o caminho é por que não está dando certo? O que a gente está fazendo errado aqui que se a gente melhorar vai dar certo? Não é para mudar tudo. Lembrando que ontem na entrevista o João de Deus falou exatamente sobre essa questão da qualificação do elenco. E aí o que eu queria observar, o Palmeiras perdeu no início do Campeonato Brasileiro o Rafael Veiga. Ninguém discute que o Rafael Veiga é um jogador fundal dentro da estrutura do Palmeiras. Uma lesão João Martins, né? João de Deus era do Jesus. O Rafael sofreu uma lesão de ombro e ficou afastado. Pois bem, o Rafael já se recuperou, mas o Rafael se recuperou e não voltou titular imediatamente. A outra questão que o início do ano apresentou para o Palmeiras, é um time que tem um jogo excessivamente concentrado no Estevão. Não é? E aí, quando o Estevão consegue se sair bem, esse Palmeiras também... Não, você vê que hoje se resolve o jogo está mais plural, o jogo está mais bem distribuído. Tem o Estevão? Claro que tem o Estevão. O Estevão é um jogador fundamental pela capacidade dele, pelo que ele pode desmobilizar o sistema de marcação adversário. Mas não é um Palmeiras que é só o Estevão. Agora, houve uma mudança de mentalidade também da diretoria do Palmeiras com relação principalmente à formação do elenco. Então, isso vem do ano passado. Isso. O ano passado já mudou. Porque o que se falava era, não, Palmeiras não falava de contratação. Que era sempre que a torcida batia muito na tecla, às vezes de maneira um pouco exagerada, porque puxava muito a comparação da régua com o Flamengo, que tem uma outra filosofia em termos de contratação. Mas era óbvio que o Palmeiras, pensando em manter essa régua altíssima, o Palmeiras precisava fazer contratações. No ano passado, já começa a fazer aportes já bem significativos. A contratação do Maurício é também pensando nisso. E para esse ano, então, aí veio a carga. Mas é por isso que a concorrência faz tão bem. Sim, surgiu o Botafogo. Surge o Botafogo no ano passado, que no meio do ano faz uma janela vou voltar esplendorosa. Um pouco. Em 19 vem o Flamengo do Jesus, que assombra o país. Assombra. E todo mundo começa a se perguntar, como é que eu vou combater isso? Como é que eu não vou me enfrentar? Daí? Eu falava assim, 2020 ali teve uma combinação. vai ser só Flamengo. Mas ali teve uma combinação de bom investimento e de alguém entrou o Atlético, que transformou... E, por exemplo, começa o boom dos treinadores estrangeiros. Entrou o Atlético Mineiro que veio com esse boom também. Perfeito, foi em 21. Né? Então, assim, inclusive a onda de estrangeiros, não tenho nenhuma dúvida, começa porque as pessoas observam o Flamengo do Jesus. O futebol brasileiro se divide em AJ e DJ. Como se combate isso? Antes de Jesus. Tem o Galo de 21, a chegada do Botafogo, o elenco do Botafogo no ano passado, o Palmeiras falou, cara, eu vou ter que ser mais agressivo. Eu vou ter que ser agressivo. Isso, né? Exato. A Leila mesmo disse a concorrência. Agora, você falou um negócio que achei fascinante, a discussão que você travou, né? Jogo bonito é muito subjetivo. A gente teve alguns debates aqui no Seleção que eu achei bem ricos sobre o duelo Barcelona e Inter de Milão. Quem é mais time? O senso comum vai fazer as pessoas, imagino, dizerem Barcelona. Pô, é lindo ver o Barcelona jogar. Lindo. E Lamine Yamal, é lindo. O time marcou, com os dois que marcou agora no Verde Real, 165 gols na temporada. É lindo. Quem é melhor time? Eu acho que a Inter de Milão, mesmo sem ser um jogo lindo, plasticamente falando, eu acho que a Inter, no confronto com o Barcelona, demonstrou ser um time superior. Porque ela sabia, né, do que ela podia fazer daquele jogo. Então, assim,
Quem é o melhor time? enfrentar. Eu acho que existem campeonatos para responder essa pergunta. Eu vou te responder. Porque senão é muito subjetivo. Eu vou te responder uma situação que eu passei isso em 1996, quando a gente enfrentava, e eu brinco até hoje com o Djalminha, que é aquele time do Palmeiras, dos 100 e tantos gols, que era lindo, maravilhoso, de espetáculo que o Palmeiras tinha. Treinado pelo Vanderlei. E que o Grêmio, do meu time na época, sempre vencia essa equipe, sempre tirava o Palmeiras das competições. Porque, para a maioria, aquele Palmeiras era bem superior ao Grêmio, teoricamente. Só que o nosso time sabia das nossas limitações, da maneira de jogar, então a gente imprimia um jeito de jogar contra o Palmeiras da maneira que a gente sufocava. Como a Inter sufocou o Corinthians, jogando nas costas do zagueiro do Corinthians. Então, assim, é lindo ver o Barcelona, é lindo ver o Flamengo, eu concordo com o Pedro. O Flamengo, quando ele é brilhante, ele é brilhante. É um jogo que te fala assim, caraca, os caras brilham, os caras são tecnicamente superiores individualmente. Agora, tem times que são brilhantes fazendo aquilo que sabe fazer. Sempre, como o Palmeiras. Eu vejo bastante diferença nessas questões. É que assim, que tem competições e competições. Num campeonato de 38 rodadas, por exemplo, eu acho que o Barcelona seria campeão na frente da Inter. Agora, jamais saberemos, né? Não, sim, por isso que eu falei, eu acho. Agora, num campeonato assim, de mata-mata, no confronto com as duas equipes, e assim, foi um jogo muito parelho. A Inter os dois jogos se classificou, mas poderia... Por exemplo, a Inter até então, se eu não me engano, só tinha sofrido um gol praticamente durante quase toda a Liga dos Campeões. E aí, em 2 jogos contra o Barcelona, tomou um monte de gol, mas conseguiu ir lá e fazer um monte de gol. Então, acho que a questão é a consistência. Aí, trazendo para o nosso paralelo aqui do futebol brasileiro. O Palmeiras está apresentando uma consistência, mesmo sem ser brilhante, que o Flamengo não consegue apresentar a mesma consistência em sequência. Quando tem alguns jogos de brilho. Consegue fazer 2, 3 jogos de brilho, mas depois faz 2, 3 jogos muito abaixo. E aí a gente mais à frente vai discutir o porquê disso. Certamente passa também pela questão física, mas eu acho que também que não é só o físico. Mas e a competência do Palmeiras, inclusive, se classificando por antecipação na Libertadores, isso, vai dar faz com que ele possa estar mais saudável que o Flamengo. Porque essa semana, por exemplo, o Flamengo teve que se matar para ganhar da LDU. O Felipe mas vai ter que se matar de novo. Já com a primeira posição sobre essa entrevista, deixa eu te falar uma coisa. O Pedro citou esse negócio aqui, mas tem uma coisa que me incomoda demais como ex-atleta. A gente começa aqui a falar, aqui quando eu digo não é a gente não, todo mundo. Começa a falar, em fevereiro, março, a gente não pode cobrar das equipes porque eles não encontraram o rendimento adequado, porque falta sequência de jogo. Aí de março para abril, para maio, o desgaste físico é demais. Não pode, André. A gente ficar batendo na mesma tecla e tentando amenizar um desempenho ruim. Um desempenho ruim. Obrigado. PC, um desempenho ruim ou vários desempenhos ruins, porque joga-se quarta, domingo, quinta, domingo e quarta. Não pode, em maio, a gente está falando sobre isso. Tem contusões, então a gente tem que ver outros casos também. Tem que ver treinamento, como é que estão fazendo esse tipo de treinamento, como é que estão se desenvolvendo o trabalho de pré-temporada. Porque senão, cara, a gente está em maio só falando, não pode jogar quarto e domingo. Porra, vai jogar quarto e domingo. Vai jogar quarto e domingo até dezembro. Perfeito, para isso os times se preparam. Vou analisar agora como o Palmeiras, pela segunda rodada seguida, teve soluções vindas do banco maravilhosas. Nessa vez não são soluções tão galácticas, por exemplo, o Luigi saiu do banco, o garoto Luigi, saiu do banco e foi fundamental, junto com o Maurício. Entraram no intervalo, no lugar do Alan e do Facundo Torres. O Maurício quase empatou o jogo, logo na primeira jogada do segundo tempo. O Lucas Evangelista entrou no segundo tempo, aos 15, no lugar do Richard Rios. Muito bom jogador, hein? O Thales Bela entrou contratação, Lucas aos 20, no lugar do Flaco Lopes, né? O Thales vai receber lançamento, desarmado. Aí no escanteio o Murilo vai empatar o jogo. O Lucas Evangelista e o Luigi participam diretamente do gol da virada do Maurício. O Luigi faz mais uma jogada pela esquerda que quase gera outro gol do Maurício. Então, assim, as soluções que vieram do banco ontem, de novo, pela segunda rodada, foram fundamentais para o Palmeiras vencer uma partida. Esse ponto é o ponto onde eu tô mais, onde eu sigo mais nessa discussão.
Porque, assim, ninguém vai me convencer. Isso pode ser em fevereiro, isso pode ser em maio, isso pode ser em setembro, isso pode ser em dezembro. Ninguém vai me convencer que você jogar 10 jogos em 30 dias, isso é tranquilo para um atleta que hoje tem um rendimento, uma exigência física. Mas ele não joga 10 jogos seguidos. Não eu tô joga, falando assim. Mas é por isso que isso tem que se você joga quarta, eu entendo, eu tô dizendo assim, se você joga quarta, domingo, quarta, aí você descansa o jogador um dia, porque ele trabalha para isso. Sempre trabalhou para isso. Agora, você jogar os 30 dias sempre com os mesmos atletas, aí eu concordo. Então, aí mas você por vai isso que a minutagem é controlada, por isso que o Arrascaeta não entrou em campo ontem, por exemplo. Sim, mas aí você tira 1, 2, 3 jogadores, correto, igual o Abel faz, igual o treinador faz. Aí você tira esse jogador. Aí no próximo jogo, o Alan, é Alan ou Alan do Flamengo? O Alan não estava jogando. Ele não estava jogando, ele entrou, fez um jogo, machucou com 15, 20 minutos. Então, assim, não é o quarto e domingo que vai fazer o jogador machucar. É o trabalho que se desenvolve até esse jogador estar dentro do campo. Aqui, se você tem o Arrascaeta, que é um cara que desequilibra, por exemplo, ontem a grande celeuma foi o Arrascaeta no banco. Se fosse um jogo decisivo, ele jogaria ou não? Não, se fosse um jogo decisivo, sim. Só que pro Flamengo, pensando no médio e curto prazo, qual jogo era mais decisivo? O jogo da Libertadores no meio de semana ou o jogo de ontem contra o Botafogo? Então aí é uma escolha. Então, mas é óbvio que é uma escolha, é sempre uma escolha. O técnico tem que fazer uma escolha. Só que hoje você tem vários departamentos ali que te mostram de fisiologia. Mas aí eu já... Mas eu acho que a gente está discutindo coisas diferentes. Mas aí assim, ó, aí eu já discuto. Primeiro assim, essa hoje, esse hoje, virou um problema mundial. Já que a gente falou de Barcelona e Inter... mas aí o jogador... Eu olhei pra ele, eu fiz um negócio aqui, ele pode jogar só 25, 30 minutos. Esses dias mesmo, o próprio Renato Paiva disse que um jogador que eles estavam falando pra ele sair, que tinha que tirar ele, e ele não tirou. Era o Arthur, fez o gol. Que o Arthur fez, é isso mesmo. O cara ficou falando, o cara falou, tem que tirar ele porque vai jogar 30... Cara, por isso que ele botou o dedinho. O gesto. Segundo então, ele. assim, cara, você tá jogando... Eu tô me sentindo bem. O cara vai ter que tirar porque... Lei que com 38 minutos... Não, mas quem falou que tinha que tirar o Arthur não foi o fisiologista. Foi da comissão técnica. Mas eu acho que vocês estão falando de coisas distintas. Mas só uma coisa, um problema que é hoje do futebol mundial, já que a gente citou Inter e Barcelona, embora no Brasil ainda se faça, na média, aí, 16, 17 jogos, que é um estadual a mais do que o calendário europeu, os europeus também estão com muitos problemas de calendário. Inter e Barcelona, por exemplo... eles chegaram para se enfrentar, tendo feito nos 31 dias que antecederam o confronto, 10 jogos em 31 dias. Na Europa também. Então, a reta final do calendário europeu fechou, né? Também está absurda. O Lautaro, que decidiu o confronto, quase que não jogou. Era Exato. Dúvida até horas Então, antes. já que essa é uma realidade hoje que me parece imutável no futebol, né, o calendário está... Porque é grana, né, gente? Mais jogo, mais dinheiro que gera. É lógico. E não vai diminuir o número de jogos, porque isso está gerando. Se diminuir o número de jogos, vai diminuir o número de salário, o valor do. Olha o que o Mundial está gerando de dinheiro. É mais jogo na conta, mas isso é negócio e não vai parar. Porque a gente vai ter mais qualidade, se jogar mas não vai parar. Então, já que isso é uma questão imutável, os clubes vão ter que cada vez mais se adaptar a elas. Né? O que o Flamengo poderia ter feito de melhor? Ter feito uma Libertadores mais decente, sim, na qual ele não precisasse acelerar até o pé nas 2 últimas rodadas. Subir a montanha. Perfeito, coisa que o Palmeiras conseguiu. Não. Montar um elenco que você consiga dosar de forma homogênea. Então, hoje o Palmeiras está mais saudável do que o Flamengo, porque ele foi mais competente na Libertadores e está sabendo manejar melhor o E quem está vindo do banco, o ponto que você colocou para mim, e foi o que eu falei lá na abertura, como que no Palmeiras, você olha vários jogos e você vê que o protagonismo, ele vai mudando de mão. Que no Flamengo não acontece. A gente olha no Flamengo e os protagonistas são Gerson, Arrascaeta, então, o Pedro, por isso quando o time entrou. ontem É entrou... óbvio que qualquer time que não tenha em campo Arrascaeta, Gerson, Pulgar, esse time vai sentir falta. Agora, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem montado, quem vem do banco tem que ter condições de, se não manter o mesmo nível, mas chegar a algo próximo disso. Me permita que, assim, o que o Gerson, o Arrascaeta e o Pulgar estão para o Flamengo, você está o Rafael Veiga está para o Palmeiras. Só que o Palmeiras... O Paulinho. E o Paulinho, que inclusive ontem foi dito, olha, temos que fazer um trabalho... Só que o Palmeiras, em cima de tudo que ele viveu, ele entendeu que era preciso reduzir a diferença de, normalmente, titulares e jogadores que comumente entram.
conversávamos antes. O Flamengo, daqui a pouco vamos falar do Flamengo, entrou em campo ontem com um ataque formado por Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Não é um ataque qualquer. Claro que não. Não é um ataque qualquer. Vários desses seriam titulares, inclusive, no próprio Palmeiras. Então, veja bem, o que o Paulo falou e o que você observou, acho que são coisas distintas. O Paulo está se referindo ao fato, penso eu, de que não é em maio que você já tem que ficar falando de algo que vai ser rotineiro na sua temporada. Você tem que buscar soluções. O Flamengo está passando por um desgaste, o Felipe citou na entrevista de quinta-feira, como observou o André. Se o Flamengo tivesse vencido o Córdoba no Maracanã, e se o Flamengo disputou 6 pontos com o Córdoba, ganhou 1. Olha que drama. É um drama para um elenco como o do Flamengo. Se fosse um outro elenco que entrou numa Libertadores para, de repente, brigar pelo segundo lugar, não, o grupo do Flamengo não é um grupo difícil. E o Flamengo, às vezes, fala como se o desgaste fosse só dele. Só dele. O Botafogo Exato. jogou ontem Isso. sem Bastos, Completamente Barbosa, desfigurado. Savarino. Matheus Martins, Arthur... Aí, Arthur, não, só para citar, assim, 4 titulares absolutos. Savarino, Arthur, Bastos E a diferença do Barbosa. Botafogo hoje é muito maior do que a diferença do E Flamengo. encontrou soluções melhores do que o Flamengo encontrou. Então, Só que indo no seu ponto, só para concluir, eu acho que aí o questionamento muda, porque o questionamento não é Sim. por que o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta foram poupados. Foram poupados porque era necessário poupar. O questionamento é por que o Flamengo não resolveu antes e por que não tem. Exatamente, essa é a questão. E é por isso que quando, nas entrevistas, o Abel e ontem, o assistente, até porque o Abel não dirigiu o Palmeiras ontem, não vai dirigir contra o Flamengo, porque ele levou um cartão amarelo e depois levou um cartão vermelho. Então, são dois jogos de suspensão. É por isso que o Abel, quando fala de desgaste, ele não dá o mesmo tom que o Felipe dá ao falar de desgaste. Você sabia que se disputar tudo, chegar até o fim de tudo, o time que mais vai jogar futebol esse ano no Brasil é o Bahia. Sabe quantos jogos o Bahia pode chegar nessa temporada? 90 jogos. 90 jogos. O Fortaleza, durante 3 ou 4 anos consecutivos, faz mais de 70 Desde o dia 23 jogos. de janeiro, o Bahia joga quarta e domingo. O que cabe ao treinador, e é por isso que eu entendo a observação do Paulo, que também foi feita ontem pelo Felipe Melo no fechamento, é que não adianta ele ficar apertando essa tecla. Essa tecla... E isso vai ficar batendo na cabeça do atleta e ele vai cansando sozinho. Aí a parte mental, é aquilo que a gente tá falando, a parte mental, não sei o quê. Mas o treinador tá falando, então eu vou por consideração, minhas pernas começam a doer. Se Aí você é que analisar bem aí, você está falando de 90, eu cheguei na minha temporada no Palmeiras, a gente jogou 96 jogos. Tá aí, palmeirense, mais uma vez, Paulo Nunes, ele mesmo, mandando o recado, dando aula. E eu trago para você a classificação do Brasileirão. Você vai me dizer se você concorda ou não com o Paulo Nunes aí, que o mental do Verdão é o grande segredo para esse time do Palmeiras conseguir viradas praticamente impossíveis, como a de ontem contra o Red Bull, onde o Palmeiras quase tomou 2-0 em determinado momento, quando o Everton faz a defesa, e depois o Palmeiras cresceu no final do jogo para buscar o empate e a virada. E vence o jogo, que coloca 4 pontos à frente do Flamengo, segundo a tabela de classificação do Brasileirão 2025, como você pode ver. Palmeiras 22 pontos em 9 jogos. Meu amigo, Palmeiras, nos últimos 14 jogos, venceu 13. Nos últimos 17 jogos, Palmeiras venceu 14 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. Meu amigo, desde o primeiro jogo da semifinal do Paulista, o Palmeiras perdeu para o Bahia, empatou com o Corinthians, empatou com o Botafogo, que inclusive foi quase que sequencial, teve uma vitória contra o Cerro Porteño e depois venceu tudo, exceto o jogo do Bahia. Então, nos últimos 14 jogos, 13 vitórias. Palmeiras 22 pontos, 7 vitórias, o Flamengo tem 18 com 5 vitórias, o saldo do Flamengo é 13, do Palmeiras é 7. Porém, o Palmeiras está com mais vitórias. O Palmeiras tem que começar a meter umas goleadas daqui a pouco para aumentar esse saldo aí. Tá com um saldo maior que o do Cheirinho, tá? Cruzeiro na terceira posição, com empate contra o Atlético, rendeu ao Cruzeiro ganhar uma posição, empatou em pontos com o Red Bull Bragantino, e o Red Bull foi para a quarta colocação. O Cruzeiro tem 6 de saldo, também 5 vitórias como o Flamengo, e o Bragantino também tem 5 vitórias, porém tem só 3 de saldo. O Ceará, isso porque ele tomou 2 do Verdão, né? Caiu um pouquinho o saldo dele aí, com essa derrota. O Ceará, meu amigo, surpreendente Ceará, chegando à 5ª posição. E olha aí, hein? Olha o Bahia também, hein? Os dois aí com 15 pontos em 9 jogos, 4 vitórias para os dois. O Ceará tem 4 gols de saldo, o Bahia tá zerado em saldo. O Fluminense vem depois na 7ª posição, depois tem o Corinthians, o Atlético
E aí depois vem o Botafogo. Esses são os 10 primeiros times do Brasileirão 2025. Deixe o seu like. Espero você aí no próximo vídeo. Avante palestra!